Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora nós vamos falar da Tua palavra, do Teu amor. E eu peço que o Senhor tome a minha vida, tome os meus lábios e transmita aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que estão aqui na nave da igreja, aqueles que nos acompanham em casa, Pai. Se for por um motivo de doença, Pai, restaure a saúde, meu Deus, em nome de Jesus. E por outros motivos, Pai, que ele não pode estar na Tua casa, que o Senhor venha estar dando direção e condição para que essa pessoa esteja aqui na Tua casa te louvando e te bendizendo. Pai, nós pedimos, Senhor, que nada agora interrompa a adoração do Teu povo, nada interrompa agora o entendimento do Teu povo, porque a Tua voz é a Tua palavra que falará conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Podem se assentar, irmãos. João 3,16, até uma criança de 2 ou 3 anos, ou até um pouco menor, ela já sabe que isso quer dizer, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por nós. E nós estamos vivendo numa geração, nos dias atuais, em que o amor de Deus já não constrange mais as pessoas. As pessoas já não estão mais preocupadas com o amor de Deus. E nós acabamos esquecendo, essas pessoas, na verdade, nós não. E essas pessoas acabam se esquecendo que a promessa do Senhor, ela não volta atrás. O que o Senhor falou, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a noiva adornada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, isso vai acontecer. Mas nós temos visto tanta situação no mundo atual, no mundo lá fora, que as pessoas acabam se esquecendo do sacrifício de Jesus na cruz. E quando nós nos esquecemos, e quando nós somos egoístas e esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós, é como eu já falei algumas vezes aqui, nós viramos para Jesus e dizemos: Jesus, aquilo que o Senhor passou por mim não tem valor nenhum. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para nós que há uma esperança. Mesmo que você está cansado e abatido e triste pelas situações que você tem enfrentado, existe uma esperança. Em João 16:33, tem uma palavra que diz assim, abre para mim lá, por favor, obrigada. João 3:16, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E algumas versões dizem: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós somos cordeiros com Cristo, essa mensagem, essa palavra é para nós. A palavra diz que por causa do amor, por causa de Jesus, nós seremos odiados. Por causa da palavra de Deus, nós seremos odiados. Irmãos, nós somos odiados por causa de Jesus. E não existe mal nisso. Porque nós falamos da palavra de Deus, nós vivemos a palavra de Deus, nós falamos que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e Jesus voltará. A todo instante nós temos que nos posicionar e falar do amor do Senhor. Todo instante vem algo nas nossas vidas, todo instante nós vemos no nosso celular, todos os momentos, algo que vem sobre as nossas vidas e nós temos que nos posicionar e falar: aqui não, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. O meu compromisso não é com o homem, não é com o que as coisas dizem desse mundo. Eu não estou preocupada se vão cancelar, se vão tirar a live do ar. Eu não estou preocupada com isso. A minha preocupação é falar de Jesus e falar do amor dele. Quando o Senhor fala para nós que Ele vai buscar a sua noiva lavada e remida no Cordeiro, não é aquela noiva que está cocheando em 2 pensamentos, não é aquela pessoa que tem medo de falar a verdade, não é aquela pessoa que quando o diabo vem com alguma afronta, alguma coisa, ela se entristece. Não, são os atalaias do Senhor. Aqueles que a todo instante, a todo momento está falando que Jesus vai voltar, está pregando contra o pecado, falando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que a palavra dele não falha.
O Senhor, em momento algum, na palavra dele, faz concessão com Satanás, irmãos. Nós vimos quando ele estava no deserto, o diabo tentou de várias formas tirar ele do foco. E por que que conosco, às vezes, nós não conseguimos permanecer no foco que o Senhor estabeleceu para nós? Aqui, Deus entregou o seu único filho por nós. E isso aqui não é história da carochinha, não. É palavra de Deus. Ele está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Eu vi uma imagem essa semana de uma mancha na lua. E eu fui olhar aquilo, eu falei, mas será que isso é verdade? E eu fui pesquisar e fui olhar, irmãos. A palavra diz que quando a lua se tornar em sangue, está acontecendo, irmãos. A minha avó faleceu com 85 anos. E ela falava que Jesus estava voltando. Sempre ela falava, Carlinhos. Sempre ela falava. E às vezes a gente pensava, mas não voltou ainda. E Jesus está voltando. Nós temos visto todas as coisas que estão acontecendo. Chega às vezes a entristecer a nossa alma, o nosso espírito. Tantas atrocidades acontecendo. E nós nos esquecemos do amor de Jesus naquela cruz. Nós precisamos entender e compreender que nada se compara com o galardão que está preparado para nós. Se nós morremos com o Senhor. Se nós vivemos para Ele. Tudo que nós venhamos fazer tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Não se importe se estão falando mal de você. Se você está pregando a palavra de Deus e está sendo confrontado, irmão, não tem problema. É Jesus que está te justificando. O diabo não está feliz mesmo que você abra essa sua boca santa para falar do amor dele. O diabo quer que você fique calado, quer que você fique prostrado. Não faça isso. Abre a sua boca. Continue profetizando, falando do amor de Jesus. Continue falando, Jesus salva, Jesus vai te curar. Jesus vai voltar assim para levar a sua igreja. Não fica fazendo concessão com Satanás, não. Quem cala consente, irmão. Fala para essa pessoa. Fala, existe uma esperança para a sua vida. Existe uma esperança para você. Tudo que nós fazemos nessa terra tem impacto direto no céu. E aí nós temos que tomar um cuidado. Porque nós não sabemos a que momento o Senhor irá nos chamar. Ou então, a que momento o Senhor vai voltar. Você já pensou se nós estamos aqui, esse culto nem termina, nós terminamos na glória, adorando ao Rei dos Reis. Irmãos, e nós temos que estar preparados. Nós não sabemos as coisas, o andamento da situação como está. Nós fazemos e imaginamos como será daqui 1 ano, 2, 3. Nós imaginamos com a nossa mente humana, a nossa limitação. E nós sabemos que as coisas não estão caminhando para coisas boas. Mas nós temos que ter a certeza e a confiança que Jesus vai nos buscar. E nada que nós passarmos aqui se compara com o que está preparado para nós. Nada. As promessas do Senhor são para nós. As promessas do Senhor é para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa geração. Ontem nós falávamos do amor de Deus naquele lugar. Falávamos sobre filhos e sobre as bênçãos para os filhos. E depois nós fizemos um ato profético. Sabe, irmãos, Satanás está levantando uma geração. E se vocês olharem um pouquinho para trás, vocês vão ver que sempre que um rebelde se levanta, ele não se levanta sozinho. E é muito triste, eu estava falando com o pastor essa semana, alguns dias atrás, sobre isso. Que o rebelde, ele não está preocupado. Ele só está preocupado em falar aquelas injustiças que ele acha que ele está vivendo. E ele leva as pessoas. E nós temos visto tantos pais levando a sua família à ruína por conta da desobediência. E eu falava sobre os filhos. E eu ficava pensando, os filhos são um reflexo dos seus pais. E às vezes nós vemos as crianças que não querem vir para a igreja. Os jovens, os adolescentes que não querem vir para a casa de Deus. E aí nós vamos olhar para os pais. São pais que não querem compromisso com Deus.
E aí, irmãos, os pais começam a chorar e reclamar e falar dos seus filhos, mas o exemplo está dentro da sua casa. E os filhos não conseguem adorar ao mesmo Deus que o pai serve. Não conseguem adorar ao mesmo Deus que a mãe serve. E alguns, pior, alguns ainda falam para os seus pais: eu vou para a igreja para ficar que nem você. Porque esse pai, essa mãe talvez esqueceu do amor de Deus no coração. Esqueceu que um dia Jesus morreu na cruz por você. Morreu por ele e por ela. Só que aqui nessa igreja eu tenho visto a diferença. Jovens, crianças, adolescentes que amam estar na casa do Senhor. Jovens, adolescentes, crianças que gostam de estar aqui, irmãos. E eu falei há algum tempo atrás que antigamente os filhos queriam ir embora e ficavam na porta falando para os pais, né, Carlinhos, que era assim? Ficava lá, vamos. E os pais ficavam aqui, pipipi, popopó, conversando e interagindo e falando, conversando. E os filhos já queriam ir embora. Hoje em dia é diferente, irmãos. As crianças saem daqui chorando, porque não querem ir para casa. Mas não porque tem um problema em casa. Não é nada disso. A casa deles é o lar deles. Eles amam estar na casa deles, mas eles gostam de estar na casa de Deus. Da comunhão, com a amizade entre os amiguinhos, com os pastores, com os membros da igreja. Os adolescentes a mesma coisa, irmãos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando crescer ela não vai se desviar. Se você ensinar o seu filho na igreja, trazendo ele para a igreja, mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo ele não querendo, mesmo chorando, mesmo brincando, às vezes fazendo barulho durante o culto, não tem problema. Ele vai saber que aqui ele vai encontrar sempre o amor. Aqui é o melhor caminho para ele. Ele nunca vai se esquecer. Quando acontecer alguma situação, ele vai lembrar. Ele fala, não, eu posso falar com Deus e Deus resolve. E é por isso que essa geração não para. É por isso que da mesma forma que Satanás tem tentado parar essa geração, Deus a todo instante levanta novos soldados. Deus a todo instante levanta novos soldados. Novas pessoas com compromisso a falar do amor dele. A continuar acreditando que ele morreu na cruz e que não foi em vão o sacrifício que ele fez. Apocalipse 21. Tem uma mensagem tão linda que fala um pouco da recompensa das promessas. Um pouco da recompensa daqueles que guardam a palavra de Deus. Daqueles que passam pelas situações adorando e crendo que o Senhor é o Deus que justifica. Que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Que o Deus Todo-Poderoso nos ama com amor incondicional. Com amor que é capaz de dar e se doar a própria vida até o seu último sangue em favor de nós. Mesmo nós tendo todos os nossos defeitos. Mesmo nós tendo nossas reclamações. Às vezes as nossas murmurações. Às vezes as nossas faltas de fé. Mas mesmo assim Ele não muda e Ele não mudou. E a palavra diz assim: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E agora, olha que promessa linda: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, nada se compara com a glória que o Senhor está preparando para mim e para você. Queridos, para com isso de falar para Deus: eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Nós não somos dessa terra. Um dia, quando o Senhor voltar, o Espírito Santo já não estará mais aqui. Mas lá no céu, nós não sentiremos mais dor, mais tristeza. Esse corpo físico não existirá mais. O amor de Deus é aquilo que nos leva a caminhar de fé em fé, de vitória em vitória. Às vezes em passos curtos, às vezes não é em passos tão largos, mas você continua caminhando e crendo e confiando que o Senhor é o Deus da sua vida, é o Deus da sua família, da sua casa. Continue sendo exemplo lá no seu lar. A minha filha Stephanie, ela cresceu na igreja,
foi apresentada, participava do louvor, fazia tudo que vocês possam imaginar dentro da igreja. E uma das coisas que a Stephanie sempre foi muito calma. E uma das coisas que ela não aceitava, e não aceita até hoje, é que falem de mim. E eu sabendo disso, houve um tempo que eu não podia conversar com ela certos assuntos. Porque se eu falasse para ela e abrisse meu coração, ela nunca mais queria saber de igreja. Irmãos, e às vezes ela me via chorando, e ela falava assim: mãe, por que você está chorando? Eu falava: ah, não, estou com um problema aqui, mas já vai resolver. O que eu quero dizer para você, irmão e irmã, não abra sua boca para falar mal da igreja dentro da sua casa. Não permita isso na sua casa. Não permita. Às vezes os pais acabam matando o sonho dos seus filhos. Porque os filhos chegam na casa deles todo empolgado e falando para o pai e para a mãe o que fez na igreja. E o pai olha para ele e fala: o culto acabou 5 minutos mais tarde. Irmãos, eu choro, porque os filhos são bem mais preciosos que nós temos. E para mim não faz sentido eu ir para o céu se a minha casa não estiver salva. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como Josué disse: não importa o que vocês estão fazendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lute pela sua família. O que vai adiantar se você for para o céu e a sua família ficar aqui, irmãos, sofrendo? O seu sacrifício, tudo aquilo que você fez por eles vai ter sido em vão. Não permita isso. Não faça, não mate os sonhos dos seus filhos e não mate o seu sonho também. A sua hora vai chegar, irmão. Permaneça firme. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. E aí isso conforta o seu coração ou te deixa assustado? Os olhos do Senhor estão olhando a todo tempo, procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que não estão preocupados com o que o mundo diz a respeito deles, aqueles que estão adorando ao nome do Senhor, aqueles que vão falar do amor do Senhor em tempo e fora de tempo, aqueles que vão falar e olhar para a situação e falar: tudo não está bem, mas eu vou adorar, porque não importa o que eu estou passando, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra continua em Apocalipse 21:5 e diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, isso aqui é palavra de Deus para as nossas vidas. Nós, como seres humanos, às vezes nos entristecemos e queremos parar no meio da nossa caminhada. Queremos voltar atrás por aquele caminho tão tenebroso que nós já passamos por ele. Mas eu quero dizer para você: você já passou por lá, você sabe como é que é. Seja cheio do novo de Deus para a sua vida nessa manhã. Não permita que o diabo venha e tente te roubar mais uma vez aquilo que o Senhor já deu nas suas mãos. Não tente adiar as bênçãos do Senhor para a sua vida. E como que eu adio as bênçãos do Senhor para a minha vida? Não acreditando na palavra dEle. Não crendo que é o Senhor que está falando comigo. Não confiando nas promessas que a palavra diz para mim, que eu serei mais que vencedor. Que não importa o que eu esteja passando por esse mundo, no mundo tereis aflições, mas eu vou ter que ter bom ânimo. Ache bom ânimo em algum lugar, irmão, e prossiga para o alvo. Como nós estamos declarando 2023, eu prossigo para o alvo, prosseguindo para o alvo. Não permita ser dessa forma, faça a diferença. Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, irmãos.
E Jesus nos ama e hoje Ele nos chama para o amor dEle novamente. Não se preocupe com o que está por vir, por acontecer. Confie somente no Senhor. Nós não nos preocupamos com o amanhã. Porque nós sabemos e nós entendemos e nós já aprendemos que Deus está no nosso amanhã. Deus está na nossa terça, na nossa quarta, na nossa quinta. E preparando o melhor para nós, irmãos. Às vezes acontece coisa na vida da gente que a gente não estava nem esperando. Às vezes são coisas que nós oramos há tempos atrás e Deus nos entregou. Às vezes é de repente um milagre bate na nossa porta. Que a sua semana seja abençoada e próspera, irmãos. Hoje você está recebendo mais uma vez e ouvindo que Jesus está voltando. E que há uma esperança para aqueles que permanecem firmes no nome dEle. Que nada que nós viemos passar se compara à glória do Senhor para as nossas vidas. É bom nós estarmos na nossa casa, termos as nossas coisas, estarmos estáveis financeiramente. É muito bom. E às vezes pode falar, é tão fácil adorar quando essas situações acontecem. Mas às vezes nós olhamos para a nossa vida, a minha do pastor. E a gente fala, Deus, como o Senhor é bom. Como nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Quando nós recebemos os testemunhos das pessoas, as pessoas vêm contar para nós as bênçãos que elas receberam, irmãos. Isso alegra tanto o nosso coração. Porque nós sabemos que Deus está neste lugar. E que Ele vai operar grandes coisas aqui. Porque os nossos medos e os nossos temores e as nossas limitações não são as mesmas de Deus. O Senhor diz para mim, para você, para nós, que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí nós não precisamos ter medo de nada. É só colocar na mão de Deus e confiar. Fala, Senhor, está aqui. Eu apresento para o Senhor. E irmão, pode dormir tranquilo. Pode descansar, pode repousar o sono dos justos. Não adianta, o diabo não vai roubar, porque você entregou e está guardado nas mãos do Senhor. E logo, logo, irmão, o milagre vai acontecer. 40 dias de milagres nós estamos vivendo e estamos vivendo. 40 dias de milagres. Deus está operando os milagres a todo instante. Eu recebi um testemunho lindo essa semana de uma pessoa no grupo de crianças e juniores. Ela falava que uma criança de 5 anos estava com morte cerebral. E a família já estava no hospital para se despedir e já desligar os aparelhos da criança. E o marido dessa moça que estava contando o testemunho foi convidado, foi chamado para ir nessa UTI pediátrica. E ele não gosta de ir na UTI pediátrica porque ele fica mal. E porque não é um ambiente fácil, né, irmãos? E ele fala que não é o chamado dele. Ele não tem chamado para ficar na UTI pediátrica. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu realmente que não tinha mais nada. Os médicos já tinham dado a morte cerebral na criança. E já ia desligar os aparelhos. E a família, os pais já estavam todos conformados com aquela situação. E ele saiu daquela UTI incomodado, foi orar por aquela criança. E a todo instante ele chamava o nome daquela criança e repreendia o espírito de morte. Porque nós temos que repreender sim o espírito de morte e chamar a pessoa para fora. Assim como Jesus fez com Lázaro. Tire a pedra, Lázaro, vem para fora. E ele ficou fazendo isso, e orando, e falando, e orando, e falando, e orando. E ligou para ela e falou o que estava acontecendo. Eles entraram em oração por essa criança. No outro dia seria desligado os aparelhos dessa criança. Isso foi na parte da manhã. Isso foi semana passada, irmãos, ou alguns dias atrás. Na parte da tarde, a criança estava morta, irmãos. Na parte da tarde, a criança começou a reagir. Até o fim do dia, a criança foi estubada. No outro dia, a criança já estava conversando com seus pais. Sabe o que é isso, irmãos? Palavra de Deus.
é aqueles que não se amedrontam diante da situação. Diagnóstico de morte. Já tinha morrido. O médico já tinha testado. Deus faz, irmão. Deus continua fazendo. Não tenha medo, não. Não pare, não retroceda. Todas as promessas que estão aqui, que foram faladas de manhã, é para mim e para você. Mas é para aquele que não para, aquele que segue firme para o alvo, aquele que permanece firme no propósito. Tem um sonho, apresente diante do Senhor. Os 40 dias não acabaram. E depois que os 40 dias a campanha finalizar, Deus vai continuar operando. Deus vai continuar fazendo. O que é impossível para você não é impossível para Deus. O que paralisa você não paralisa o nosso Deus. O que amedronta você, essa situação que você está passando, não amedronta Deus. Deus diz para você: deixa que eu resolvo. Deixa comigo que eu vou resolver. Coloque na mão daquele que pode fazer. E daquele que pode fazer nova todas as coisas. Chame a existência o seu milagre. Comece hoje a falar do seu milagre. Irmãos, as coisas no mundo espiritual não são da forma que nós estamos vendo aqui. A todo instante nós somos tentados. A todo instante nós acordamos e o diabo tenta nos tirar da presença de Deus. Mas essa semana vai ser diferente na sua vida. Essa semana vai ser diferente, porque o Senhor está blindando você agora. Essa semana o diabo não vai tentar fazer contra a sua vida. Vai tentar, mas ele não vai prosperar em nome de Jesus. Essa semana você vai viver a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Aquilo que você tem esperado, tem colocado diante das mãos do Senhor, vai acontecer. Não desanime. Não tenha medo. Não tenha medo, a palavra já foi liberada para a sua vida. Não tenha medo, Deus é com você. Antes de você nascer, Deus já havia preparado um propósito. Já tinha um propósito sobre a sua vida. Antes que você viesse a esse mundo chorando, Deus já tinha preparado algo para você especial. Você não é obra do acaso. Você não é aquela pessoa que veio por falta de um método contraceptivo. Não. Você veio porque Deus te marcou, te selou, te chamou. Porque Deus tem um compromisso com você nessa terra. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você fazer, faça em tempo oportuno. Não fique perdendo tempo mais. Jesus está voltando. Não perca tempo mais. É igual aquela canção que diz: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Porque você entendeu que você é um adorador. Você entendeu para que você foi chamado. Você sabe que quando você entra naquele ambiente escuro, a luz do Senhor brilha. Porque a luz do Senhor está dentro de você. Você foi colocado naquele lugar para fazer a diferença. Você está onde você está para fazer a diferença. Seja a diferença que o Senhor quer que você seja. Não se preocupe, irmãos, com o que há de vir. Tudo está no controle das mãos do Senhor. E Ele não perde o controle de nada. Tudo que nós deixamos na mão do Senhor, Ele faz. E Ele faz melhor do que pedimos e pensamos e imaginamos. Porque a palavra diz que o que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem chegou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para os filhos dEle. Irmãos, para os filhos, vocês são filhos de Deus. É aquilo que tem preparado para mim e para você. É promessa. Então você tem que guardar essas palavras no seu coração. E não permitir que durante a noite o diabo venha e leve essa palavra de você. Coloque no seu coração. Escreva, como está escrito lá em Abacuque. Escreva num lugar grande para que até aquele que passa correndo vê o que está escrito. Escreve, Senhor, e queridos, na sua casa. Coloca lá post-it, prende em algum lugar. Mas não permita. Você é filho de Deus. Não permita que isso seja roubado do seu coração. Fale para o Senhor e fale para todos aqueles que não acreditam em você. Essa semana é a semana mais maravilhosa que eu vou viver na minha vida. Fale para o mundo espiritual ouvir mesmo. Fale: essa semana é a semana que eu vou viver os milagres de Deus. E você vai viver em nome de Jesus. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que todas as promessas que Ele prometeu para mim vai se cumprir. E essa semana vai ser a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus.